Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor estejam presentes nas nossas vidas, nos nossos corações. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Marcos, capítulo de número 1, versículos de 40 a 45. Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. A palavra do Senhor que diz: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: Olha, não diga nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor nosso Deus, eis aqui, estamos em tua presença, pedindo-te a tua graça, amor, misericórdia, bondade, que o Senhor fale conosco, que nós possamos ser ministrados por tua palavra, transformados, curados. Age, Senhor, no meio do teu povo, da tua igreja, e faze-nos, Senhor, segundo a tua vontade. Obrigado por esse momento precioso aqui, na comunhão dos santos, onde nós já temos louvado o Senhor, te adorado, te bendito, onde já temos recebido perdão pelos nossos pecados e onde também haveremos de receber a proclamação da tua palavra. Eis a nossa oração sincera, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amados, o título do sermão desta noite é Jesus, o Todo-Poderoso Filho de Deus. Dando sequência à nossa série de sermões do Evangelho de Marcos, chegamos ao presente passo das Escrituras. E é sempre importante lembrar que Marcos dirigiu seu evangelho aos romanos, que eram pragmáticos e objetivos, não possuíam tempo a perder. Roma era o maior império da época e um dos maiores de todos os tempos. O exercício do poder ocupava extremamente o imaginário do povo romano. À frente da nação estava o imperador. O imperador representava a força e imponência da nação romana. Sempre se apresentava como um líder forte, dominador, impetuoso, um guerreiro invencível, um verdadeiro conquistador. De implacável performance, ele sublimava seus inimigos, matando-os, escravizando-os ou colocando-os sob pesado jugo. Marcos, então, escrevia o seu evangelho objetivando alcançar o coração desse povo, que lidava de forma especial com a figura imponente do poderoso imperador romano César. Um dos grandes desafios de Marcos, então, era apresentar aquele homem, Jesus, que em seu ministério demonstrou aparente fraqueza ao se deixar prender, insultar, chicotear e, finalmente, ser morto naquela cruz. Apresentá-lo como sendo o todo-poderoso Filho de Deus. Marcos precisava demonstrar como aquela figura frágil de ovelha muda possuía, na realidade, a força robusta de um leão, que não podia ser preso por forças humanas, salvo se assim consentisse. Marcos desejava levar os romanos, e a partir deles, incontáveis pessoas, ao conhecimento de Jesus Cristo, Filho do homem, o Filho de Deus, o verdadeiro rei e conquistador que havia chegado para ser Senhor e Salvador de suas vidas. Era um grande desafio. Ante a imponente imagem de César, Marcos apresenta aos romanos a pessoa de Jesus. E a questão exordial é: quem é o Senhor Jesus em Marcos, do capítulo 1, versículos 40 a 45? Vejamos então algumas verdades. Primeira,
Jesus é o Todo-Poderoso Filho de Deus, acessível ao pecador. No versículo 40 está escrito: aproximou-se dele um leproso. A atitude esperada de Jesus, queridos, estivesse onde estivesse, fosse dentro de uma casa, andando pela rua ou descendo de um monte, seria expulsar aquele leproso de sua presença. Jesus era um rabi, um mestre em Israel, e se esperava de um mestre não somente que conhecesse a lei de Moisés, mas como também o seu cumprimento. Compreenda o contexto. Nos capítulos 13 e 14 do livro de Levítico, o próprio Deus havia estabelecido uma série de regras acerca da lepra e também do leproso, e designou o sacerdote o dever de identificar a doença e também de determinar os procedimentos que seriam adotados de ali em diante. Quando uma marca, um inchaço ou ferida na pele fosse mais profunda que a própria pele e se tornasse lustrosa, brilhante, poderia indicar lepra. Então o sacerdote determinava que aquela pessoa se afastasse do convívio das outras por 7 dias. Ao final, persistindo os sintomas, a doença era então diagnosticada. Apenas em Levítico, no capítulo 13, nós encontramos 21 vezes a expressão o sacerdote examinará. Examinará a praga, examinará a doença, examinará a pele, examinará a mancha, examinará a marca e assim por diante. Entendam, se tratava de uma responsabilidade privativa do sacerdote. Isso é importante para nós entendermos o contexto. Depois que a pessoa era diagnosticada, o doente precisava, por todos os dias que durasse a sua vida, enquanto a doença persistisse, cumprir o determinado em Levítico, no capítulo 13, versículos 43 a 45. Vejamos. Havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branco, que tira o vermelho, como parece a lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote o declarará imundo. A sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo! Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo e habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Perceba, querido irmão, querida irmã, o leproso não era apenas um doente, mas era considerado também uma pessoa imunda. A lepra não era tão apenas uma doença, mas era considerada uma maldição na vida daquele que a portava. A lepra segregava a pessoa. O doente era banido da família, da sinagoga, do templo, da cidade. Passava então a usar roupas rasgadas, cobria a sua boca, cabelos assanhados. Tais coisas serviam para que o leproso fosse de longe identificado. Por onde quer que passasse, ele tinha o dever de sair clamando para que todos ouvissem: imundo, imundo, dirigindo-se à sua própria pessoa. O doente, então, deixava o convívio da família e passava a habitar no vale de leprosos. Você consegue imaginar o que seria esse vale de leprosos? Uma caverna no vale. E aqui, todas as pessoas que estavam sofrendo com aquela doença habitavam. Aqui no texto, um leproso, então, vem à presença de Jesus. E Jesus não o expulsa. Marcos quer ensinar para nós que o rei Jesus era acessível até mesmo aos leprosos, mesmo em estágio avançado da doença. Com isso eu queria afirmar para você, meu irmão, meu amigo, que você pode hoje vir a Jesus, independente da sua situação. Jesus está acessível a você e à sua família. Em segundo lugar, Jesus é o Todo-Poderoso Filho de Deus, digno de adoração. Versículo 40 ainda diz que aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Entenda, um judeu, ainda que leproso, jamais se ajoelharia perante homem algum. Uma das coisas que o cativeiro da Babilônia ensinou ao povo judeu foi a não adorar a homem algum ou objeto algum. A adoração era somente a Yahvé. E esse judeu se aproximou de Jesus e passou a rogar-lhe de joelhos. Lucas acrescenta que o homem estava prostrado com o rosto em terra. E Mateus afirma que o homem adorou a Jesus. Prestava honras que só se presta a Deus.
Aquele homem compreendia que Jesus tinha o poder para purificá-lo da terrível lepra, coisa que somente o Cristo poderia fazer. César, a figura imponente de Roma, por mais poder terreno que possuísse, não poderia purificar qualquer pessoa de sua lepra sofrida. Não. Aqui Marcos apresenta uma antecipação escatológica, onde todas as pessoas se ajoelharão perante Jesus, conforme Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus exaltou a Jesus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele homem adorava Jesus. A grande questão é, e nós? Se aquele homem naquela condição adorava o Senhor, e nós, na condição em que nós estamos vivendo? Claro que muito melhor do que as condições daquele homem. Nós também temos adorado a Jesus como Deus, ou não? Terceira verdade. Jesus é o todo-poderoso Filho de Deus, soberano Senhor. Ainda no versículo 40, a palavra diz que aquele homem falou a Jesus: se quiseres, podes purificar-me. A fé daquele homem se sujeitava à soberania de Deus. Se quiseres. É muito diferente de muitas coisas que nós ouvimos por aí afora, não é verdade, irmãos? De pessoas que querem encostar o Senhor na parede, de pessoas que querem exigir a todo tempo como se Deus estivesse ao seu serviço, de como se o papel fosse invertido, Deus assumisse o lugar de servo e nós assumíssemos o lugar de Deus. Quantas vezes passamos a exigir coisas? Quantas vezes? E nos esquecemos dessa lição desse homem leproso, que o Senhor é soberano, Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Jesus é soberano. Quarta verdade. Jesus é o todo-poderoso Filho de Deus que se compadece do sofrimento humano. Versículo 41. Jesus profundamente compadecido. A expressão no português, profundamente compadecido, é formada por duas expressões gregas que eu gostaria de ressaltar nesse momento. A palavra splanchna e a palavra eketeinos. Na tradução literal, seria Jesus tendo sido movido em suas entranhas, se compadeceu. Ou ainda, Jesus intensamente, com entranhada compaixão, se voltou para aquele homem. O estado de miséria existencial daquele homem despertou o mais essencial sentimento de empatia de Jesus. Queridos, o estado daquele homem deveria ser assustador, que fez com que as vísceras do Senhor se movessem dentro de si. Eu não sei se você consegue entender, deixe-me te contar uma história. Em 1991, eu era um policial militar recém-formado. Fui escalado para trabalhar na rodoviária do Plano Piloto, e aconteceu que eu e alguns companheiros notamos alguns homens com atitudes muito estranhas, atitudes suspeitas. Então resolvemos abordá-los. Revista pessoal feita, com um toque nas pessoas, por óbvio. Um dos homens me disse, me chamando à parte: os senhores acharam algo estranho em nós? E na sequência já foi tirando dos pés os tênis que calçava, tirou também as meias, ao que disse: é porque nós somos leprosos. Nos pés daquele homem lhes faltavam alguns dedos. Notei que nos dedos das mãos também lhes faltavam algumas falanges. Depois percebi que sua pele apresentava cicatrizes estranhas. Então fiquei pasmo com a situação. Num misto de pena, de comiseração e de medo, de asco. Porque eu tinha tocado naquela pessoa. Ao que me disse: o senhor não precisa ficar preocupado, porque eu estou sendo tratado, então nesse momento a doença não é contagiosa. As minhas entranhas se moveram. As entranhas de Jesus haviam se movido de compaixão daquele homem. Porque Jesus havia se colocado no lugar daquele homem. Jesus é o Deus compassivo, o Deus que sofre a olhar para nós e ver o nosso estado de miséria. Jesus é o Deus que se coloca no nosso lugar, que sofre a nossa dor e morre a nossa morte.
que queria Marcos afirmar? Que Jesus, embora fosse o Todo-Poderoso Filho de Deus, ele se compadecia da dor, do sofrimento, da miséria, da terrível condição da vida de um moribundo como aquele ser humano. Era isso que acontecia. A comparação com César, por óbvio, devia ser feita por Marcos nesse momento. Vejam se César era assim. Vocês que admiram tanto o vosso imperador. Vejam se há algum monarca na terra que seja compassivo como o Rei Jesus. Você pode vir a Jesus hoje, meu irmão. Você pode vir a Jesus hoje, meu amigo. Ele, com toda certeza, vai mover o seu íntimo em compaixão por sua dor, por seu sofrimento. Em quinto lugar, Jesus é o Todo-Poderoso Filho de Deus que intervém no nosso sofrimento. Ainda o versículo 41 está escrito: estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Um Deus que intervém na nossa dor. Perceba, querido irmão, Jesus fez algo que era proibido tocar no leproso. Nem mesmo o sacerdote o fazia. Números capítulo 5, versículos de 1 a 4. Veja como era difícil. Números capítulo 5, versículos de 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher, os lançareis, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o arraial, no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. A questão é, por que Jesus fez aquilo? Por que Jesus estendeu sua mão na direção daquele homem? Por que tocou naquele leproso? Marcos estava a afirmar aos romanos que Jesus é superior. É o que o escritor está apresentando para nós, um Deus superior na figura de homem, como foi dito hoje pela manhã. Jesus está sendo demonstrado em todo o capítulo como todo-poderoso. Jesus é aquele que vence os demônios. Jesus é aquele que cura os enfermos. Jesus é aquele que purifica o leproso. Louvado seja o Senhor. Então, tocar num leproso era uma demonstração de imensa compaixão, de um Deus que, de fato, se colocaria no lugar dele. E um dia, de uma vez por todas, se colocou em nosso lugar naquela cruz. Notem que a afirmação que aquele homem fez, estando ajoelhado na presença de Jesus, foi: se queres, podes purificar-me. Não seria meramente uma cura, porque a lepra tornava as pessoas não apenas fisicamente, mas espiritualmente impuras. E assim eram banidas da sociedade. Nem mesmo o sacerdote, querida igreja, tocava num leproso para não se contaminar. Jesus estava a provar que o seu sacerdócio era superior ao sacerdócio da linhagem arânica. Seu sacerdócio era de uma outra linhagem, da ordem de Melquisedeque, portanto superior e perfeito. Vejamos o que diz Hebreus capítulo 7, versículos de 15 a 19. Isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. O que o escritor aos Hebreus está querendo dizer? Que Jesus era a esperança superior introduzida. Que o seu ministério revogaria as ordenanças anteriores. Pela esperança então introduzida, a esperança superior, Jesus Cristo, podemos então chegar a Deus. E Jesus apresentava-se como esperança para os oprimidos por demônios. Jesus então apresentava-se como esperança para os enfermos.
Jesus, então, apresentava-se como esperança para os leprosos. Até os leprosos encontravam em Cristo esperança para suas vidas. Meu amigo e irmão, independente do que você possa estar enfrentando hoje em sua vida, eu quero te dizer, no nome de Jesus, que a esperança superior introduzida já está aqui. Foi introduzida na nossa história, na história em particular da sua vida e na sua família. Se até um leproso naquele estágio, teve condições de ter acesso a Deus, hoje, Jesus se faz esperança em sua vida. Em sexto lugar, Jesus é o todo-poderoso Filho de Deus que transforma a nossa vida. O versículo 41 ainda diz, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica limpo. Perceba uma coisa, querido irmão. Falar ao leproso não seria algo demais, desde que o leproso ficasse bastante longe, como aconteceu com os 10 leprosos que clamaram a Jesus à distância. Está em Lucas capítulo 17, versículo 12. Estender a mão em direção ao leproso, um pouco mais complexo, mas ainda possível desde que apenas um gesto de bondade fosse e desde que não houvesse o toque. Tocar no leproso somente poderia fazer alguém que não fosse religioso ou que não conhecesse a lei de Moisés ou que não a quisesse cumprir ou ainda alguém que não tivesse escrúpulos de tocar numa pessoa tão doente. Agora, purificar o leproso, tão apenas o todo-poderoso Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Você está entendendo, querido? Jesus, estendendo a mão e tocando, disse, quero, fica limpo. Quero, fica limpo, era uma ordem contra a condição natural das coisas, porque dali em diante seguia-se a morte depois da morte em vida que aquele homem vivia. Morto-vivo que era. Quero, fica limpo, era uma ordem contra o bom siso, porque quem em sã consciência falaria tal coisa a um homem cheio de lepra? Quero, fica limpo. Era uma ordem que só o todo-poderoso Filho de Deus poderia dar. E ele estava ali. O que Marcos está provando para os romanos é que nem mesmo César, por mais que acordasse num dia de misericórdia, poderia dizer o que Jesus disse, poderia fazer o que Jesus fez. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, por mais triste que seja a história de alguém, Jesus pode intervir e mudar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a você, a mim, a todos nós, podemos recorrer a Cristo e por mais sujos que estivermos, o Senhor pode nos purificar. Não importa o que alguém fez no passado, não importa o quão desprezível possa ser, não importa a história trágica de vida, Jesus é especialista em mudar histórias. Louvado seja o Senhor. Sétimo lugar, Jesus é o todo-poderoso Filho de Deus que restaura o que se foi. Jesus restaura o que se foi. Versículo 42 diz, no mesmo instante, não uma hora depois, ou uma semana depois, ou um ano depois, não. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Ouça. Claro que naquela época, mesmo com todas as limitações, havia medicina. E a medicina tratava muitas doenças. Hoje, com o avanço tecnológico, com o avanço da ciência, a medicina também avançou muito. Mas tratamento algum, nem naquela época e nem na nossa época, pode curar instantaneamente como fazia Jesus. Não. O tratamento com antibióticos, por exemplo, exige a dosagem certa, no tempo certo, para o sucesso do tratamento. A lepra daquele homem desapareceu imediatamente, instantaneamente. Significa dizer que no momento anterior o homem estava cheio de lepra e no momento seguinte não havia mais dele sequer uma única mancha da enfermidade. É isso que está dizendo. É assim que operou o nosso Senhor. Não se tratou de um tratamento com inúmeros retornos e com o uso de medicamentos, não. Era apenas a palavra de poder do Senhor Jesus. E o homem ficou limpo.
Agora podia retornar à família, aos filhos, à esposa, podia voltar ao templo para adorar, podia rever amigos, visitar parentes. Imagina o fascínio de todos ao vê-lo. E olhando para ele, não acreditando e querendo tocar. Nem toda a medicina de César poderia fazer aquilo, nem mesmo ao próprio César. 8º lugar. Jesus é o Todo-Poderoso Filho de Deus que dá propósito à nossa vida. Uma vida com propósito é uma vida com Jesus. Versículos 43 e 44. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse, olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Compreenda, querido irmão. Em relação aos versículos 43 e 44, a ordem que Jesus dá, nós podemos entender perfeitamente. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote, porque era o sacerdote, de acordo com a lei de Moisés, a autoridade sanitária que tinha o poder de declarar tanto que o homem estava imundo em virtude da lepra, quanto declarar limpo depois de sua purificação. Com certeza, havia no templo registros que indicavam que determinada pessoa foi banida da sociedade em virtude da lepra. E no caso da purificação, o sacerdote, ao declarar que estava limpo aquele homem, riscava o seu nome do livro dos banidos em virtude da lepra. Era assim, para servir de testemunho ao povo. Todavia, havia algumas razões da proibição de Jesus para que o homem não falasse nada a ninguém sobre a sua purificação. E nós vamos brevemente ver algumas delas. Jesus queria evitar um movimento nacionalista em virtude da chegada do Messias libertador. Ele não queria isso. Os irmãos se recordam quando Jesus multiplicou pães e peixes, quiseram fazer dele um rei. E Jesus não estava ali para isso. Segundo, Jesus queria evitar uma crise prematura em seu ministério nascente. Terceiro, Jesus queria evitar que fosse conhecido meramente como operador de milagres. E a principal das razões, Jesus queria ser reconhecido como portador de boas novas, mais do que como um operador de milagres. Louvado seja o Senhor. Como é que você vê Jesus? Quem é Jesus? Perceba que a advertência de Jesus nos ensina uma nobre lição. Devemos desejar Jesus não por aquilo que ele possa vir a fazer, não pelas coisas que ele pode nos dar. Não. Devemos desejar Jesus por quem ele é. Louvado seja o Senhor. E assim eu concluo o meu sermão desta noite, pensando exatamente sobre isto. Quem Jesus é? Para Marcos, Jesus era o Todo-Poderoso Filho de Deus, mais eficiente do que o mais perspicaz dos médicos, mais amoroso do que o mais atencioso pai, mais poderoso que o mais portentoso rei, mais presente que o mais fraternal amigo. Jesus é o Todo-Poderoso Filho de Deus. Mas o que acontece? Mesmo com a advertência, versículo 45 vai dizer, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Mesmo com a advertência, aquele homem não se calou. É certo que Jesus possuía excelentes razões para aquela radical advertência, mas se coloque no lugar daquele homem. Tente se ver no lugar daquele homem. Tente pensar no tempo em que saiu de sua casa, tendo que coercitivamente deixar sua esposa, seus filhos, deixar o culto na casa do Senhor, deixar a cidade onde nasceu, cresceu e onde trabalhava. Tente pensar no tempo em que foi banido da presença das pessoas, na dor que sentiu, no coração partido, ferido.
Tente pensar que na vergonha de gritar acerca de si mesmo todas as vezes que saía, imundo, imundo, imundo. Tente pensar na caverna do Vale dos Leprosos, nas pessoas igualmente doentes. Pense no cheiro daquele lugar, no cheiro da carne que em vida apodrecia. Pense na miséria humana, toda vez que ele se lembrava disso, seu coração doía. Talvez fosse aquela uma das mais aterradoras expressões de horror existencial na vida de um ser humano. Isso deve nos fazer pensar. Nós que às vezes nos consideramos tanta coisa, nós que às vezes nos consideramos, superiores aos outros. Triste. Entrar na cidade, só em caso de exceção. Geralmente os leprosos ficavam próximo à entrada das cidades para esmolar. Rarissimamente entravam na cidade porque corriam o risco de serem mortos a pedradas. Vestir roupas limpas, novas? Não mais. Agora suas roupas eram rotas, desgastadas e propositadamente rasgadas. E essa era a forma de ser reconhecido como um leproso. E era impensável não reconhecer um leproso nessas condições. Cuidar da aparência? Não mais. Era obrigado por lei a não pentear os cabelos ou cobri-los. Era de fato um morto-vivo andando. Era a figura da degradação humana, da humilhação extrema. Mas, em um instante, apenas em um instante, ao mover de um braço, ao tocar de uma mão, ao soar de poucas palavras, fica limpo, de um determinado rabi de Nazaré, sua vida mudou drasticamente, veementemente, totalmente. Louvado seja o Senhor. Então, queridos irmãos, apesar da advertência severa de Jesus, como aquele homem poderia se calar? Como? E à medida que se afastava do mestre, a trágica história de sua vida, de seu nefasto passado, se distanciava. E a cada passo se via mais e mais distante do leprosário de outrora. E num vislumbre magnífico, agora ele já contemplava seu retorno à casa, que fora deixada há tantos e tantos dias, que estava tão, tão distante. Via-se abraçado por seus entes queridos. Era impossível acreditar. Mas era ele de fato, diziam. Ele que estava voltando para casa. Tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. Entrou a propalar significa, começou a proclamar. E evangelho é exatamente isso, evangelho é proclamação, evangelho é querigma. É pregar aos quatro cantos, sobre os telhados, foi o que aquele homem fez. Como não falar do bem que lhe fez Jesus? Como? Agora olhe para você. Será que há alguma semelhança entre a história daquele homem e a sua? Claro que eu não estou dizendo que talvez você tivesse uma doença contagiosa, incurável, não. Nem que você tivesse sido segregado da família ou da sociedade, não é isto. Falo da vida marcada pela lepra do pecado. Falo da impureza da alma. Falo do lodo e da sujeira. Falo da imundície existencial. Eu sei que um dia Jesus veio também ao meu encontro e ao seu. Eu sei que Ele estendeu a mão em nossa direção. Eu sei que Ele tocou na nossa vida. Eu sei que Ele respondeu favoravelmente, sim, quero, fica limpo, e te limpou do pecado. É isto que a palavra está dizendo. Sabe, irmãos, talvez aquele homem tenha sido um missionário extemporâneo. Talvez o primeiro missionário que entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia de que o todo-poderoso Filho de Deus havia chegado, Jesus, infinitamente superior a César. E eu sei que ele é um exemplo para mim e para você. A grande questão é, o que faremos com a notícia de que Jesus chegou à nossa vida? O que faremos com a notícia de que o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, marcou e mudou para sempre a nossa história, a nossa vida e a nossa família?
Ficaremos calados? Que o Senhor fale ao seu coração. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra pregada nesta noite. Nós que somos teus filhos, nós, cuja situação era semelhante à situação daquele homem, nós, Senhor, que andávamos tão distantes de ti, andávamos, Senhor, completamente inclinados ao pecado e nele nos associamos todos os dias, até o dia em que o Senhor chegou e mudou a nossa história. Até o dia que o Senhor veio até nós e transformou o nosso viver. Ah, Senhor, que bom é estarmos aqui. Obrigado. Que bom é ouvirmos a tua voz. Que bom, Senhor, é termos as boas novas da purificação da nossa lepra existencial. Que bom, Senhor, estarmos em tua presença. Que o Senhor continue falando ainda mais ao nosso coração aquilo que nós, na nossa incapacidade, na nossa impropriedade, não conseguimos fazer. Fala conosco, Senhor. Eis a nossa oração sincera. No nome de Jesus. Amém.